सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुराग ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववां भागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कलो न राजन्
jagatam param gurum Tiloknatha natapadupankajam Prayenamarta bhagavantam achyutam Jakshanti pasanda vibhinna chetasa. Gaudiya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que aqueles que estão segurando a bandeira do Dharma, a sua pregação, o seu acharan, leva a alma condicionada num nível ainda mais e mais preso, mais e mais condicionado. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse que aqueles que são que esbandeiram a bandeira do Dharma, mas se eles não alcançaram a perfeição, a pregação deles vai levar as almas num estágio de condicionamento ainda pior. A verdade mais pura, a verdade absoluta, a vida espiritual pura, a pregação pura, o comportamento perfeito, nunca pode se comprometer com nada. Nunca pode fazer concessões. Então, no caminho de Shuddha Bhakti, qualquer tipo de concessão não é permitida. Não é permitida. Nenhum tipo. O que significa essa concessão, esse compromisso? Eu quero fazer um acordo. Você faz assim e eu faço assado. Então, significa que eu sou forçado de aceitar alguma coisa desta pessoa ou da outra. Algo negativo precisa ser aceito quando há essa concessão. Então, os demônios e os semideuses também fazem acordos. Qualquer tipo de acordo, vamos supor que eu e você queremos fazer um acordo. Se não existisse harmonia entre eu e você, mas a gente quer fazer um acordo para algum propósito específico, a gente pode sentar, conversar, e o que a gente vai fazer? Você aceita algo que é negativo meu e eu aceito algo que é negativo seu. Esse é o acordo. O acordo significa que você deixa um ponto positivo e que você aceita um ponto negativo de outra pessoa. Então, as pessoas falam, não, nós fazemos isso porque nós somos grandes Vaishnavas, porque a gente não quer brigar com ninguém. Eles são muito espertos. Eles são tão espertos, eles escondem esses acordos. E no caminho da verdade absoluta você não pode esconder nada. Você vai ter que falar sobre todos os aspectos. Mesmo que as pessoas possam rejeitar você. As pessoas podem ficar agitadas, elas podem rejeitar você. A mesma coisa Prabhupada disse. Se o mundo inteiro me rejeitar, mesmo assim, eu não vou parar de falar da verdade absoluta. Estando sob os pés de lótus do Guru Pada Padma, do Vaishnava dos pés de lótus, como quem está abaixo de um guarda-chuva. Não importa qual problema que aconteça, eu estarei ali. Esse é o sintoma de um discípulo sincero e puro. Então, isso é um grande problema. Qualquer tipo de Sastra Vichar não pode ficar diante dessas pessoas, porque essas pessoas estão querendo jogar fora o Shastra Vichar. Se eles dessem valor, eles dão, mas eles não dão valor. Se alguém quisesse dar valor ao Shastra Vichar, às ordens do Guru, dos Vaishnavas, então é um outro caso. Mas hoje em dia os falsos mestres não se incomodam. O Shastra fala A, eles falam B.
Mas eles querem dizer, nós estamos em harmonia no mundo inteiro. Ele não tem harmonia, por isso que ele não é um sadhu. Não, eu não sou um sadhu. Prabhupada dizia, aqueles que são os puros sadhus e acharyas, eles querem apontar, veja, veja, tem, aquela pessoa está falando contra o Shastra, olha só o que ele está fazendo, cuidado. E os chacais, uniformizados como falsos sábios, eles falam, não, é esse que está falando contra nós que é um demônio. Eles arranjam algum motivo para fugir dessa acusação e para provar que eles são realmente santos. Eles apontam, quando o verdadeiro sábio aponta os defeitos deles, eles viram para ele e falam, não, é ele que é o ofensor, o que está errado. E as pessoas ficam confusas para onde ir, quem nós devemos escutar. Ninguém entende, o mundo inteiro fica confuso e perdido. Só perdem dinheiro, energia. E essas jivas gradualmente vão na direção do inferno, seguindo almas condicionadas. Então existe esse ditado em Bengali. Nós não podemos fazer nada se as pessoas querem esse caminho. Em primeiro lugar, porque estamos em Kali Yuga. As pessoas são todas contraditórias. Fazer ou não fazer, elas estão sempre em dúvida. Elas não têm uma fé firme. Não têm fé. Kali Yuga é a era da controvérsia. E também do engano, do caminho, daqueles que guiam para a direção errada. Nós estávamos discutindo esse Kali Yuga. Todos os pontos, os valores foram invertidos. A Kali Yuga é tão perigosa que ficar firme na sua própria posição pode ser até perigoso, porque alguma provocação pode vir na forma de algum tipo de lucro. Você fala, tá bom, é mais prático fazer assim, eu aceito. Essa é a resposta das pessoas. O que quer que for dar vantagem, eles aceitam em Kali Yuga. Então no Bhagavatam está escrito, Kali Kala, a era de Kali é tão contaminada, o tempo de Kali é tão contaminado, que todos os objetos que você encoste e toque, eles estão contaminados. Não tem pureza em lugar nenhum. Como fazer? Existe somente um único caminho, que é prestar atenção no Harikatha, no Kirtana, de uma fonte fidedigna. Se você quiser inventar algo com a sua mente e falar algo da sua própria fantasia, isso vai causar problemas, da sua própria imaginação, tanto para você quanto para os demais, aqueles para quem você vai explicar essas ideias. Então tente seguir Prabhupada, o Prabhupada original, totalmente. Nunca nenhum 0,00001 de desvio. E assim você vai poder se salvar. Tente escutar. Caso contrário, você arranja um grande problema para você. Tem que ser um sábio sem nenhuma gota de interesse próprio. E você também não. Não pode ter interesse pessoal. Nem mesmo diante do meu inconsciente deve haver algum desejo para pratista. E aí sim a pregação é possível. Caso contrário, a pregação não é possível. Você não vai conseguir pregar. Em nome da pregação, você vai destruir o mundo devocional. Você vai levar as pessoas para o caminho errado. Nada mais do que isso. Então, em Satya Yuga, um homem, ele teve uma vida de 100 mil anos.
Eles tinham tempo para fazer tudo. Eles podiam fazer austeridades, meditação. Mas agora, em Kali Yuga, se você sentar para uma meditação, a sua mente fica inquieta, chanchal. As pessoas não podem ficar sentadas num lugar só. Se elas sentam, elas começam a querer levantar com uma emoção irrequieta. Então, Satya Yuga, as pessoas viviam 100 mil anos. Em Treta Yuga, 10 vezes menos, 10 mil anos. Isso não era uma medida pequena, né? Então, depois disso, em Dwapara Yuga, as pessoas viviam 1000 anos. E agora, em Kali Yuga, 100 anos, mas Kali Yuga apenas começou 5.500 anos atrás, aproximadamente. Mas agora Kali vai se mexer mais adiante. Essa era de Kali vai durar 432 mil anos. Então, o que acontecerá? Agora, nossa ciência quer mostrar como será a condição do mundo daqui a 30 anos, 50 anos, 100 anos. Vai ser horrível. As pessoas vão viver como cachorros e gatos. Assim já está acontecendo no presente. Como cães e gatos. Não tem humanidade. Humano significa que se não tem humanidade, como nós vamos nos tornar humanos? Se você é um humano, você precisa reconhecer o sentimento de humanidade. É um comportamento humano. Então, naquelas eras era possível meditar e se dedicar diferentemente à vida espiritual. Em Treta Yuga, eles começam a fazer os rituais de fogo com Vaishnavas puros, e eles eram capazes de fazer isso. Em Dwapara Yuga, eles começaram a adorar as deidades. Sim, era compatível com aquela era, mas dia a dia, o poder de todas as coisas começa a decrescer gradualmente. Os Vaishnavas puros, eles são intocáveis, como Prabhupada Bhaktivinoda Thakur. Em qualquer era, eles são os mesmos. Para eles não é um problema. Então, dessa maneira, Kali Yuga é muito perigoso. Muitas coisas existem. Então, em Kali, fazer bhajan é muito perigoso. O único jeito é depender do Aprakrita Shabda Brahman, vindo dos lábios de lótus da fonte fidedigna. Não existe outro caminho. Isso é um problema. Mas Prabhupada diz, saiba, porém, que existe uma prescrição que vai se transformando. Em Satya Yuga era a meditação, em Treta Yuga era o sacrifício de fogo, o ritual. Em Dwapara era a adoração, mas isso não significa que o Sankirtana, que o canto dos santos nomes, fosse proibido nas outras eras. O Sankirtana é permitido em todas as eras. Em Kali Yuga, o Sankirtana é ainda mais efetivo, mas não pense que em Satya Yuga as pessoas não cantavam os santos nomes. O Sankirtana é sempre permitido e bem-vindo. Então, por que mudou a prescrição? Por conta da duração das vidas. Então, eles têm poder, deixe eles fazerem tudo isso, todos esses processos. Mas isso não significa que o Sankirtana não estava em Satya Yuga. O Sankirtana, em qualquer yuga, em qualquer país, em qualquer situação, era efetivo. Porque o Sankirtana, Prabhupada dizia, o canto dos santos nomes, o Harikatha, é a melhor das meditações. Qual é a meditação que você quer? Você quer dizer, você fica sentado lá nos Himalaias? Só isso? Sankirtana, Harikatha, o conhecimento transcendental é a verdadeira meditação. Se minha mente fica correndo de um lado para o outro, como que eu posso falar seriamente? Eu preciso tomar cuidado e concentrar a minha mente no Guru dos Vaishnavas em Bhagavan. Caso contrário,
Você não encontra uma real racionalidade. Uma hora você vai dizer uma coisa, outra hora você vai dizer outra como um louco. Então, quando você me permite falar Harikatha, você tem que tomar muito cuidado para que você se concentre plenamente, para que você receba toda esse fluxo de informação, de conhecimento. Então, o Harikatha é como uma meditação não só, ele é a melhor das meditações. Mesmo que você se sente nos Himalaias para meditar, alguma coisa pode aparecer dentro da sua mente, mas aqui, ouvindo o Harikatha, se alguma coisa aparece, você pode quebrá-la. Mas lá nos Himalaias, não. Não dá para quebrar uma coisa que aparece na mente. E em Treta Yuga, ok, você pode fazer Yagya. Aqui em Treta Yuga existiam brahmanas poderosos, rishis, e tudo era puro, você podia encontrar ghee verdadeiro. Mas tenha certeza que o Nama Sankirtana Yagya é o mais elevado. O Nama Sankirtana Yagya é o mais elevado. Ele é aprovado no Bhagavatam. Shukracharya também diz. Eu posso chegar a esse ponto, então. Então, depois de Dwapara Yuga, que você podia fazer a adoração da deidade, o Abhisheka. Então, mas em Kali Yuga esses métodos não são tão efetivos. Mas o Acharana, a adoração que era feita em Dwapara Yuga. Mas Prabhupada dizia que o melhor dos Archanams, das melhores das adorações, é os santos nomes, é o canto dos santos nomes. Eu não adoro as deidades. Eu só tenho um Shiva pequenininho, eu dou uma gota de Aja de Ganges e peço perdão para ele, porque eu não tenho tempo. Se eu ficar lá fazendo adoração lá, eu não posso correr para cá para dar Harikatha, então que o Senhor me perdoe. Então, dessa maneira, Harikirtana e Harikatha, eu peço perdão ao Senhor. Meu Harikatha e meu Kirtana é para a sua satisfação completa. Que você se deixe satisfazer pelo meu Harikatha. Esse é o meu Acharana, meu Archana, minha adoração. Eu faço adoração mental o tempo todo. Então, Harinama Sankirtana e o Harikatha são a melhor opção, a melhor adoração. Nada pode ser mais poderoso do que isso. Mahaprabhu diz isso. Então, Shukracharya, eu gostaria de lembrar vocês, quando aconteceu algum problema, vocês se lembram? No caso de Bali Maharaj. Então, finalmente, Bali, seguindo as instruções do Guru, ele não conseguiu, ele não consegue dar os 3 passos de terra para Vamana. Ele foi iludido pelo Vamana Avatar. Então, ele vai pedir para que Krishna coloque a 3ª passo sobre a sua cabeça, pois os 2 primeiros passos já tinham engolido todo o universo. Então, mas o Yagya, o ritual que estava acontecendo lá, eles estavam na beira do Narmada Nadi. É um rio muito puro, Narmada. O Ganges vem de Gomukha. Eu fui lá em cima. Então, o que aconteceu? Então, enquanto acontecia aquele ritual, ele foi arruinado, que no meio tempo esse incidente acontece, Vamana aparece e Bali fala: o que você quer? Eu posso dar qualquer doação, eu só quero 3 passos de terra. Mas só isso? Você é um anãozinho, para que você vai pedir só 3 passos? Que você não vai nem poder ficar nesses 3 passos de terra. Mas ele não sabia que ele era o Senhor Supremo.
Eu posso te dar um continente, ele disse. O que você quiser eu te dou. Por que você está pedindo uma coisa tão diminuta? Porque Bali respondeu assim, porque ele tinha muito falso ego. Então Shukracharya, o guru de Bali Maharaj, dá um aviso para ele: "Ei, pode parar. Pare de falar de prometer doações. Aquele ali é Vishnu. Ele é o Senhor Supremo na forma desse menino, para trapacear você." Aí Bali responde: o Senhor é tudo. Se ele quiser me trapacear, eu vou ficar feliz. Se os outros quiserem me trapacear, eu não deixo, mas se Deus quiser me trapacear, tá bom. Eu dou para ele meu corpo, minha mente. Mas Shukracharya avisa ele: se você prometer tudo para ele, aonde você vai parar? Ele vai lhe tirar tudo. Shukracharya fica muito bravo. Bali Maharaj fala: não, eu prometi para ele que eu ia dar 3 passos de terra. Eu vou dar. Então Shukracharya ficou muito bravo. Você quer transgredir a minha ordem? Você vai se tornando um mendigo, sem dinheiro nenhum, sem tesouro nenhum, sem riqueza nenhuma, sem Lakshmi. Então ele pega uma água. Então ele faz essa promessa pro Vamanavatar jogando água no chão. Então ele vai dar o primeiro passo e no segundo passo ele se transforma numa forma gigantesca e dá um passo que envolve todo o universo. E agora, como é que eu posso te deixar dar um terceiro passo? Bali Maharaj não quis nem discutir. Então depois houve um arranjo final, mas o Yagya não foi levado ao fim. Então Shukracharya olha para o Senhor Supremo: ó Prabhu, Yagya parou. Você então arranja que o Sankirtana, a gente possa completar o Yagya. O próprio Shukracharya fala isso. Externamente ele age como Mayavadi, porque ele não quer deixar que o discípulo dê nada para Vishnu, mas internamente ele sabe a verdade. Ó Senhor, nós sabemos, o seu Nama Sankirtana pode preencher qualquer defeito. Suponha que tenha acontecido algum erro num ritual. O ritual é comprometido. Vocês já viram quando eu faço um yagya? Vocês ouvem que eu deixo sempre um devoto cantando no fundo, fazendo os santos nomes. Sem o canto dos santos nomes, a gente não pode fazer ritual de fogo. Ritual de fogo sem Sankirtana não está completo. Então Shukracharya diz, ele suporta essa informação, se houver um defeito na pronúncia dos mantras, qualquer coisa. No Tantra também pode haver algum defeito no sistema. Ou o tempo às vezes não era apropriado, o que fazer, que momento é auspicioso, não? Qual é o muhurta certo. Então algum defeito podia estar ali presente, mas nós sabemos que o seu Sankirtana pode preencher qualquer defeito. Mas então tudo é comprometido. Não, tudo pode ser satisfeito, tudo pode ser alcançado através do Nama Sankirtana. Em inglês existe uma palavra. Errar é humano, um ditado. O homem está cheio de defeitos. Sob a guia do Vaishnava puro, para ele levar até o nível da purificação, onde não haverá defeito. Isso é o chamado bhajana. O bhajana não é um drama. Não é um tipo de drama. Bhajana significa que você, passo a passo, está querendo
avançar sob a guia do Guru dos Vaishnavas. Então, até aquela plataforma onde você descobre a plataforma da perfeição e toda a impureza, todos os problemas, toda a inveja, a briga, como ela poderia ficar? Porque você não permite mais isso. Ah, você teria... você tem que se abrir mão da inveja, da luta, da briga, perdoar tudo. Caso contrário, você não pode subir para esse nível. Então, como Narada Ji Maharaj falou diante dos 4 filhos, dos 4 Kumaras, ele disse, eu fui para o mundo, eu fiz peregrinação aqui no plano terrestre, eu fui para diferentes locais, aí eu percebi que tudo estava faltando, muitas coisas principais, importantes estavam ausentes. Qual é a utilidade de fazer peregrinação? Primeira coisa, eu pergunto para você, por que você vai para uma peregrinação? Para se purificar, sim ou não? Mas se seu objetivo não for o sábio, se você só for viajar e você pensar, eu estou satisfeito, então. Então Narottam Das Thakur já disse, Tirthayatra Parishram Sakali Munirvam Sarvasiddhi Govinda Charan. Nós podemos descobrir todos os tirthas nos pés de lótus do Guru Pada Padma. A nossa peregrinação significa provar que a nossa mente... na verdade, nós não fazemos nada para se purificar. Vamos lá, vamos aqui, vamos lá. Isso só prova que a nossa mente é irrequieta. Só prova isso. Então, Maharaj quer dizer que a gente pode fazer parikrama querendo desfrutar ou querendo andar de um lado para o outro, porque a gente é irrequieto. Mas se não existe um encontro com o sadhu, não Harikirtana, não tem Harikatha, e você só ficar solitário, isso não vai te ajudar. Isso é um erro muito grande, as pessoas se isolarem. Esse cálculo é totalmente equivocado. Você precisa se harmonizar com o Guru, com os Vaishnavas, com o Senhor Supremo. Caso contrário, não há avanço. Então, nós já dissemos ontem que Narada Ji Maharaj, com um grande pesar, com o coração dolorido, ele diz: Udam bharina jiva barakaha kutuvashinaha manda asumanda matayu manda bhagya hi upadritaha pasando nirataha santo virakta saparikrama. Day by day, dia a dia, o poder de pensamento dos seres humanos vai decaindo, porque eles se alimentam de coisas contaminadas. E o poder mental deles diminui. Precedentemente, até 500 anos atrás ou 200 anos atrás, a capacidade de pensar do ser humano era muito elevada, mas agora eles não conseguem pensar o suficiente. Dia a dia, o poder de pensamento das pessoas tem diminuído. Eles não conseguem ter paciência, eles não conseguem honrar uns aos outros. É um grande problema. Então, dia a dia, a memória deles, o poder, a capacidade de pensar tem diminuído. É como se toda a sorte tenha sido queimada. Como se eles não tenham mais sorte. Não têm mais sorte. E só tem problemas ao redor, de um tipo ou de outro, incontáveis problemas. Então agora a nossa vida está cheia de problemas.
Ninguém pode dizer, eu não tenho nenhum problema. Todo mundo está cheio de problema, de um tipo ou de outro. Ou na família, ou de saúde, ou problema no corpo, ou o que quer que seja. Tem cheio de problema. Sem problema não é possível hoje em dia. E as pessoas, dia a dia, o coração deles fica endurecido, sem misericórdia, como pessoas que não têm coração. Eles não têm misericórdia, eles não pensam. Mesmo que você nunca tenha ficado. Mas precedentemente, 100, 200 anos atrás, numa vila, quando um homem tinha um problema, todos vinham, o que aconteceu? Você precisa de ajuda? A gente pode te ajudar. Hoje em dia, a gente tranca a nossa porta e deixa o mundo inteiro morrer. O que a gente tem a ver com isso? Deixa que o mundo inteiro morra. Eu estou bem? Essa é a nova definição de liberdade. Eu quero fazer o que eu quiser. Eu desfruto de liberdade, as pessoas pensam. Mas essa não é a adequada definição de liberdade. Nós já comentamos sobre isso. Então, Pachanda, as pessoas que não têm coração, dia a dia elas se tornam mais... tem menos misericórdia, o coração fica mais duro. E os atuais sannyasis estão vivendo como se fossem grihastas, sentam com as mulheres para conversar. Parece que no âmbito renunciado, eles estão piores do que os grihastas. Os grihastas pelo menos são pessoas de família, mas eles são mais apegados do que os grihastas. O que é algo proibido, agir dessa maneira se você tomou sannyasa. Então, desse modo, Naradaji Maharaj descreve muitos pontos. Se eu for explicar tudo em um ano, eu não conseguiria terminar. Então eu vou resumir. Então eu vou fazer um resumo. Em todas as casas, a mulher é aquela que segura o poder. Então, dessa maneira, não existe um poder yógico. Tudo está contaminado. Então, tudo será queimado pelo poder, pelo fogo de Kali Yuga. O incêndio de Kali Yuga vai queimar tudo. Tudo foi queimado, não sobrou mais nada. Os valores todos se foram. Nós não podemos encontrar nenhum único homem honesto que diga, isso que está acontecendo é ruim. As pessoas permitem e aprovam tudo hoje. Então, dessa maneira, todos os lugares estão contaminados. Eu gostaria de encurtar essa discussão. Você poderia pensar sucessivas vezes. Você está observando a imagem, o que dizer? Praticamente. O que você quer dizer? Olhe para o mundo. Então, por acaso, Naradaji Maharaj vai dizer: eu fui na beira do Yamuna, nas minhas viagens, diz Narada Muni para os 4 Kumaras. In this way, in course of traveling, I myself,
E eu fui até, viajando de peregrinação em peregrinação, até a beira do Yamuna. Ao viajar pela terra, eu fui até a margem do Yamuna, onde todos os passatempos de Krishna ocorreram. Krishna se foi, mas os passatempos ocorreram aqui. E eu fui lá. Eu estava surpreso de ver uma cena. Que cena? Ó grandes Munis Rishis, tentem escutar com atenção o que eu vi lá. Algo muito estranho. Eu vi uma jovem senhora. Uma jovem senhora, muito jovem, uma moça jovem. Ela estava chorando. Por que ela estava chorando? Eu descobri que ela estava chorando. Talvez ela tivesse 17, 16 anos. E eu vi dois homens velhos ali, gemendo e sofrendo, ao lado dela. Eles já não tinham quase mais consciência, eles só estavam respirando como homens doentes. E eu fiquei surpreso, diz Narada. Então essa senhora, jovem moça, tentou servir esses dois senhores, para que aqueles dois senhores, muito velhos, pudessem recuperar um pouco de força. Ela estava tentando da melhor maneira. Levantem, levantem, o que aconteceu? Eu estou aqui. E ao todo ao redor estavam olhando. Existiam muitas senhoras ali que queriam ajudar essa moça. Elas estavam todas em volta, mas elas também não sabiam o que fazer. Então, quando essa senhora olhou em volta, ela viu que incontáveis Matajis estavam ali. Estavam todas prontas para servi-la, mas ela estava chorando, se vendo como uma pessoa que não pode ser ajudada. Então, eles vão consolá-la. Tenha paciência. Hoje ou amanhã, o Senhor Supremo vai arranjar a bênção para você. Não perca as esperanças. De alguma maneira, o Senhor vai ajudar. Você está chorando. É uma situação muito dolorosa. Então, agora há uma questão. Quem é essa moça? Quem é essa moça? Que incontáveis senhoras gostariam de servi-la, de ajudá-la. Todas prontas ali para abaná-la. Aquela senhora é Bhakti Devi, pessoalmente. Ela não é ninguém além da própria deusa da devoção. E esses dois homens sofrendo ao redor dela, aos lados dela. Eles são Jnana e Vairagya. Conhecimento sem devoção e a renúncia. Jnana e Vairagya, porque Kali Yuga, ninguém os aceita, ninguém busca conhecimento. E renúncia, ninguém quer saber deles em Kali Yuga. Eles são inúteis. Quem vai buscar isso? Quem vai fazer renúncia? Se uma vez eu não como arroz, eu já estou doente. Se eu não dormir 8 horas, 10 horas, que problema.
Kali Yuga é bem perigosa, ninguém tem poder nenhum, ninguém tem força. Então esses dois homens que estavam ali doentes e velhos eram Jnana e Vairagya. Então, se você quiser aumentar seu conhecimento, Jnana também significa conhecimento, não só conhecimento sem devoção. Então no caminho do conhecimento, se você comete um erro, você pode cair. Existem muitas evidências das escrituras que um Jnani que faz um mínimo erro, todo mundo critica ele. No curso de Bhakti, se houver um pequeno desequilíbrio, basta que a pessoa não seja niskapata, que a pessoa seja niskapata, que ela não tenha trapaça, que ela não tenha desejos escondidos, duplicidade. Então, vamos supor que você tenha somente um tipo de desequilíbrio, porque você está tentando fazer Bhakti. Nós vamos falar nos próximos dias sobre esses documentos que estão no Bhagavatam, esses versos, onde nós podemos comprovar que onde existe Bhakti, Jnana e Vairagya se manifestam naturalmente. Mas quando individualmente Jnana e Vairagya se manifestam, Bhakti pode não estar ali. Então, uma existência separada de Jnana e Vairagya sem o suporte de Bhakti é impossível. Então, dessa maneira, Naradaji Maharaj diz, estava olhando aqui em volta, essa moça chorando, e ao redor dela várias outras senhoras, do lado daqueles dois velhos. Por curiosidade, eu quis me aproximar dessa cena para ver o que aconteceria, diz Narada Muni. Então, quando eu cheguei naquele lugar, aquela moça começou a conversar comigo, disse Narada. Quando eu cheguei naquele lugar, me aproximei, aquela moça, por conta da sua ansiedade, começou a conversar comigo, falar comigo. E o que ela disse? Então, com certeza, essa senhora tinha alguma ideia de quem era aquele Rishi, Narada. Então, essa Mataji grita, ho, ho, oh, sadhu. Agaharam param. Bho significa como você está chamando, ó sábio, ó sábio. Bho, eles falam bho aqui em sânscrito. Ó sadhu, bho sadhu. Por favor, me escute. Pare e me ouça. Eu tenho um problema. Quando qualquer pessoa encontra um sábio, todos os problemas podem ser resolvidos. Ontem eu estava falando. Você é um sadhu. Então você, por favor, espere e tente olhar para o problema que eu estou enfrentando, diz ela. Porque para ir diante de um sábio significa um sadhu puro, que todas as nossas sujeiras, todos os nossos pecados, tudo pode ser queimado ali. O seu darshan é muito raro. Quem pode ver você? Quem pode ver Narada Muni? Ela diz. Vana Maharaj, no livro Rumo a Vaikuntha, ele diz que viu Narada.
viu Yamuna In Devi. the way of Vaikuntha, he wrote one. Ele escreveu esse livro contando esses darshanas que ele teve. Bhakti So, Hridayavana Maharaj. Oh, sadhu kshanam tishto machintam upinasayo darshanam kavalokasya sarvata agaharam param. So, bahuda tava vakyena duksha santir bhavishvati jada bhagyam bhaved bhuri bhavato darshanam tada. When the luck is very, very favorable, Quando a sorte se torna extremamente favorável, then and only then excelente. one can meet with the Então, somente nesse momento, uma pessoa pode encontrar com out um of sábio manpower, puro. money power, Por conta education and do power. próprio dinheiro, da própria potência, da sua própria educação, você não consegue alcançar isso. Vinu sato sango karaina koi. It is written. Tulsidas ji. Está escrito, Tulsidas Ji. Vinu sulabhuna soi. Tulsidas ji. Tulsidas Ji. Vinu satsanga taraina koi, Rama kipa vinu sulavana soi. When your luck is very, very Quando a sua favorable, sorte se torna muito favorável. in Shastra I told many times, Está explicado isso no Shastra. Satsango E eu citei isso várias vezes de Shambhava. Se o seu Sukriti acumulado no passado, somente assim você pode encontrá-lo. Caso contrário, você vai ganhar uma banana verde. Na busca do sadhu, você vai encontrar uma banana verde. Comam, eles dizem. Você come, vai para o banheiro e pronto. Acabou essa sua vida espiritual. Encher a barriga e depois passar o que você comeu. Esse é o benefício que as pessoas buscam nos templos de hoje em dia. Se o Senhor não estiver satisfeito, você nunca vai receber Bhakti. E qual é o verso que nós já havíamos citado? Se o seu Sukriti cresce muito, então somente nesse momento o Senhor pode arranjar uma conexão com o sadhu na sua vida. Então, com certeza você fez algo muito bom vidas atrás. É por isso que você recebe essa chance. O Shastra diz isso. Se um sadhu vai falar uma ou duas palavras, então ele vai dar consolações para qualquer um. Ele pode consolar qualquer pessoa. Nós podemos dar vários exemplos disso. Você pode entender. Even we are less interested to discuss, but still I like to. It's a general discussion, special discussion I'm doing. Then one lady Então, uma vez uma senhora, came in front of ela Buddha. veio diante That de is not a Buda, Bhagavan Buddha. não That is Vishnu Buda, Buddha Bhagavan we are Buda. not discussing. But Nós não discutimos Buda, mas eu quero só contar essa história. one lady coming in front Ela foi of diante do Buda, que era um ser humano, Siddhartha, com um filho morto, lady, old lady, uma senhora de idade, chorando. and putting the son. E colocou o filho ali, por favor, salve meu filho. I'm losing my son. Eu perdi meu filho. Please, I know you can. Eu sei que você pode fazer Then isso. Buddha speaking well. E esse Buda You can respondeu, first of all you can primeiro go lugar, any house. você pode ir em qualquer casa ao redor, From de você. any village, any em qualquer house, vila, you bring some mustard você seed. traga uma semente de mostarda para mim, de cada cidade, And you must be de very cada careful casa. Mas tome muito cuidado. No question of death is there. In Não your existe father, forefather, grandfather, no question of any death. When a question of death is not. There is no incident of any death. que ninguém tenha morrido naquelas casas. Você só vai pedir um grão de mostarda da casa de pessoas onde ninguém tenha morrido. You can give some mustard. Você pode dar uma semente de mostarda, você... Não, mas peraí. Alguém morreu na sua família? Nos seus... Ninguém morreu nos seus antepassados? Sim. Todos morreram. Muitos morreram. Aí você vai falar, então não posso pegar.
semente de mostarda da sua casa, e ela foi indo de casa em casa. E depois ela percebeu que ela não ia conseguir pegar uma semente de mostarda na casa de alguém que a morte não tivesse acontecido. Então ela entendeu que a morte é inevitável, que não existe remédio, nada em relação à morte. Nós não estamos interessados no budismo, mas esse incidente é interessante. Então, um sábio pode dizer 2, 3 coisas importantes e te ajudar. Angira Rishi e Narada Maharaj vieram. Eles foram Chitraketu Maharaj. Eles foram ver Chitraketu Maharaj quando ele queria a bênção de ter um filho. Não, mas não tem filho na sua sorte. Não, você tem que arranjar um filho. Tá bom, eu vou fazer um ritual para te dar um filho. Esse filho vai te dar ao mesmo tempo prazer e dor. Mas ele nem prestou atenção. Esse filho que vai nascer vai lhe dar ao mesmo tempo, vai te dar dor e prazer. Ok, ele disse, Chitraketu Maharaj. E depois de pouco tempo, aquele menino morreu. Quando ele morreu, o rei enlouqueceu. Oh, o grande rei controlando o mundo inteiro. Agora chorava como um louco. Isso significa que eu não posso viver mais. Sem você é impossível, meu filho. Ele chora. E aí, o rei está como uma... Ele estava estrebuchando como um animal que tenha perdido a cabeça, como uma cabra que tenha sido decepada. Então Angiraj vê, e Narada vê esse estado do rei. Eles voltam ali e se manifestam e dizem: o que aconteceu, ó rei? Ah, não me pergunte, meu filho morreu. Aonde ele foi? Olha o corpo dele morto ali. Angira Rishi e Narada Ji Maharaj tentam mostrar, querem ensinar a eles um tato acidente. Narada, não chore. Eles dizem: ó rei, não chore porque a morte é obrigatória. Não existe uma questão só ligada à idade. Não é obrigatório. Você pode morrer quando você é jovem, quando você é velho, quando você está no meio do caminho. Quem vai embora, não existe certeza para isso. Então, finalmente, o que aconteceu? Narada Ji Maharaj e Angira Rishi chamaram aquela alma: ó alma, onde você foi? Por que você deixou esse corpo? Fique com seu pai, ele é um grande rei, você pode desfrutar a vida inteira. E aquela alma voltou e disse: todas as minhas transações aqui nessa realidade acabaram. Não fique aqui, você pode ficar desfrutando. Não, eu não posso, meu tempo acabou. Eu tinha um tempo fixo e eu fiz o que eu precisava fazer aqui. Então, quando a Jiva se vai, então o rei pensa: meu Deus, a morte é necessária. A morte é um fato. Porque esse rei tinha quase enlouquecido, mas agora, ao por encontrar Narada, ele se acalmou. Ele se sentiu consolado pelo conhecimento eterno. Ele estava querendo morrer e agora ele estava aprendendo conhecimento. Se você falar sobre algo, se você citar algo, você pode me consolar. Se a sorte de alguém é muito boa, somente então um sadhu como você pode ir diante dele. Um sadhu como você não pode ser encontrado facilmente. Então Narada Ji, naturalmente, um sadhu tem um coração muito doce. Depois de ouvir esse choro, ok, que problema aconteceu? Então Narada pergunta:
Chema Nariyaha Ko Padduluchana Vado Devi Savistvaram Shasho Dukshasya Karanam. You speak out. Fale em voz alta. Por favor, diga a razão pela qual você está sentindo tanta dor. Quem são essas pessoas ao teu redor? Diz Narada, a moça que estava chorando. E quem é você? Quem são esses dois velhos sofrendo? Diga, para que eu possa entender esse caso. E tente entender algo. Para que eu possa encontrar uma solução. Então, se você está diante do médico e você quer esconder a doença, o médico não pode te tratar. Não, eu estou bem, eu estou bem. Mas se você tem um problema no coração, você quer esconder, como você vai ser curado? A morte, a doença vai ficar com você. Então você não deve esconder nada dos sábios. Então Bhakti Devi disse, meu nome é Bhakti Devi. Talvez você tenha ouvido. Você já ouviu falar em Bhakti Devi? Esse é meu nome. E esses dois são meus filhos. Jnana e Vairagya. Conhecimento e renúncia. E no curso do tempo, ninguém mais dá atenção a eles e agora eles se sentem como velhos doentes. E eu estou muito ansiosa sobre esses meus dois filhos. Como trazer de volta a sua saúde perdida. Que grande problema. No curso do tempo, eles foram se sentindo cada vez mais fracos porque ninguém os procura. Então eles não são sustentados pelo interesse dos seres humanos. E todas essas senhoras ao meu redor, essas senhoras que parecem muito belas, elas não são mulheres comuns. Elas são os locais de peregrinação. O Yamuna, o Sarasvati, Triveni, todas as localidades de peregrinação vieram me ajudar, porque Bhakti Devi é a rainha. E todos os tirtas, todos os locais sagrados servem Bhakti Devi. Qual é a utilidade dessa peregrinação se eles não estivessem servindo Bhakti Devi? Eles vieram ao redor de mim para me ajudar. Esse problema aconteceu. Então, mas que tipo de ajuda eu posso aceitar? Se a situação dos meus filhos está assim. Todos os semideuses, eles vêm em forma personificada, eles querem me servir, mas mesmo assim eu não me sinto satisfeita. Eu não posso me sentir satisfeita, eu não encontro nenhuma solução. Então ouça o que aconteceu. Você é um Rishi. Essa é a minha condição. No Gujarat, eu vou cortar isso, fazer um resumo. Quando eu estava viajando, eu fui até Gujarat e minha condição estava muito perigosa. Eu me tornei como o Gujarat é um lugar sem coração. Tudo eles só pensam em dinheiro lá. E eu me senti sem forças. Então, no Shastra tem alguns lugares que são apontados. Onde os Pandavas nunca foram, são lugares inauspiciosos.
Essa é a condição. This way is speaking. When I reach Gujarat, Então, quando eu chego ao then my Gujarat, body become collapsed almost. o meu corpo quase colapsou. Eu me senti muito mal. Anyway, after that, by chance, E in depois course of disso, traveling, ao by viajar, chance, when I reach quando eu Vrindavan, cheguei até then Vrindavana, again I get de back novo eu my recuperei lost health. minha saúde que tinha sido perdida. Like teenager, no? Eu me tornei como um adolescente, Again I cheio de get forças. back my health. But anyway, Mas de I qualquer get back my maneira, health. eu recuperei minha I got from saúde. Gujarat, Eu vim do from Gujarat, Vrindavan. eu fui até Vrindavana. But anyway, no solution with Mas my qual era a son. solução com os meus dois filhos? Disse ela. A situação era a mesma. How to help them. Como Mother is ajudá-los? young and two sons, A mãe they é are jovem e old, os dois filhos são como velhos, estão respirando assim. thinking about them. Then after E that, a mãe está pensando neles. O que aconteceu? Narada Maharaj Naraji Maharaj giving answer. I'm going to cut. respondeu, eu vou cortar aqui Jnanena atmame para pashyami encurtar a história. sarvam etat tavanaghe no vishadastaya karyo harihi swam te karishyati. What's it? O que ele disse? Jnanena atmani pashyami. You give me some time. Me dê algum I'm tempo. going to concentrate. Eu vou me concentrar. Give me some time. Me dê algum tempo, eu vou me concentrar. Olhar dentro de mim para pensar sobre esses tópicos, para essa situação, qual pode ser a solução. Narada responde. Com a ajuda de Atma Gyana, do conhecimento sobre a alma, eu vou meditar para entender qual será a solução do seu caso, disse Narada. Não, você não deve se sentir mal, diz ele. Com certeza o Senhor Supremo, Hari, vai encontrar alguma bênção para você. Deve haver um plano. Você está sofrendo no presente, eu sei. Mas deve haver algum plano maior do Senhor Supremo. Com alguma razão. Então espere. Não fique assim desolada, diz Narada. E Sutta Goswami, que está contando essa história, é ele que está contando. Essa conversa que acontece entre Narada e os 4 Kumaras, quem está explicando isso é Sutta Goswami, não se confunda. Às vezes a gente fica confuso lendo os Puranas, porque um está falando de 2 que estão conversando, que falam com mais 3 pessoas. Você tem que estar sempre se concentrando. Quem está falando o quê? Se o pai está falando com a mãe está falando com o filho fala com alguém. Isso tudo você tem que prestar atenção. Senão você se confunde. Um grande problema. Então Sutta Goswami diz que Narada Muni ficou concentrado para poder responder. Em frações de segundos. Oh, entendi o problema. Oh, Devi, ouça qual é o problema. Kali Yuga é muito perigosa. Preste muita atenção. A fonte do seu problema eu vou dizer. Kali é perigosa. Você não pode esperar nada de bom. E os seus 2 filhos, eles foram negligenciados. Eles não receberam mais nenhum interesse, nenhuma doação, nada. É por isso que eles estão assim. E como você conseguiu recuperar a sua saúde, a sua juventude? Você parece um adolescente. Por quê? Porque você toca Vrindavana.
started traveling here, Você viajou and now you enter e Vrindavan. agora você voltou para Vrindavan is a Vrindavana. place of bhakti. Vrindavana é a cidade de Vrindavan is Bhakti, a place of bhakti, é o local de Amrita. So Bhakti, de naturally your Amrita. health becomes. But they Então é have por to isso que suffer. a sua saúde voltou, mas eles não. Going to think Eles over não it são and conectados dessa maneira. Então eu vou pensar em alguma solução. after that what happened? E o que aconteceu depois? Vrindavanasu samyugat punastvam taruni nava. It is only because you Então é are now somente in porque contact você with agora está em Vrindavan contato com o so you Vrindavan are going Dhamma, to get back your com o health. Dhamma sagrado de Vrindavana, você recuperou sua saúde. Dhanyam Vrindavanam tena bhakti nityatiya trusha. Vrindavan is a place where Bhakti Vrindavana Devi always é o dancing. local onde Bhakti Devi está sempre dançando. Vrindavan is such a place where Em Bhakti Devi Vrindavana, dancing Bhakti all the Devi time. está sempre dançando. Dhanyam Vrindavanam tena bhakti nityatiya trusha. But your two sons, what to do? They Então, mas com neglected, seus filhos o que rejected, fazer? not Eles getting foram vitamin, rejeitados, mineral, nothing, no não substitution. receberam That's why. vitaminas, minerais, nutrimento nenhum. Ninguém se interessa por eles. Vrindavana punastvam taruni nava. Dhanyam Vrindavanam teno bhakti nityatiya. After that, Depois disso, Bhakti Bhakti, Anyway, Bhakti Devi going to pass então on. Bhakti Devi vai explicar isso. Katham parikshita ragya sthapito hi asuchi kalihi prapritetu kalau sarvasaraha kuto gato mahan. Now Bhakti Devi asking. Agora I Bhakti have Devi some está question. perguntando, eu tenho uma If pergunta. you think Kali is so Se você dangerous, pensa que Kali é tão you are perigosa, speaking to me, você disse then para why mim, Parikshit Maharaj então por que was Parikshit so Maharaj powerful? tinha He tanto could easily poder? cut E Kali. ele poderia ter matado Kali. He could cut Kali. Ele poderia ter. opened Ele chegou a desembainhar a espada already to cut Kali. para cortar Kali Finally, why not Maharaj. cutting Kali? Por que ele não cortou? Why not going to cut? Por que ele não matou Kali Maharaj? Ele poderia ter matado Kali Maharaj e todos os problemas teriam acabado. Why not? Por que não? Parikshit Maharaj. Why not Parikshit cutting Kali? Maharaj. Because Parikshit Maharaj is very Por que, que Mahabharata. ele não matou Kali Maharaj? Porque ele é um Mahabhagavata. He can come. Ele pensou, eu posso Nobody matá-lo. can stop. Ninguém pode me parar. In this Kalika, there Mas is em one Kali Yuga very nice advantage. existe uma grande That vantagem. only by doing Nam Sankirtan, Somente cantando os santos nomes, alguém pode alcançar o sucesso. Em Kali Yuga. Kali is full of Kali problems. é cheio de problemas. Kali is full of problems. But still, Mas mesmo assim, only by Nam somente Sankirtan, pelo Hare Nama Bol, Hare Sankirtana, Haribol, Krishna, Hare Krishna, only by doing this, somente por pronunciar esses santos Kaler nomes. dosha nidhe rajan, Kaler dosha nidhe rajan, osti ek mahan guna, kittanat eva krishnasya, mukta sanga param bhaja. Kali is full of problems. But one Kali está cheio de problemas. benefit you can Mas get. existe um benefício supremo, raro, em todas as outras yugas. Qual é? Only by Sankirtan, Somente através do Sankirtana, Haribol can go nós on. podemos, cantando Haribol, nos elevar totalmente. Simplesmente ao cantar Hare Krishna, alguém pode se tornar, se libertar das torturas Parikshit materiais. Maharaj is like honeybees. Parikshit Maharaj é Parikshit como Maharaj was like honeybees, you know. abelha Honeybees from flower que de taking flor em honeys, flor vai e by pega o mel. honeys from flower. Honeybees going to sit in flower, Elas sentam collecting na flor, honey and going. coletam But mel in e se flower, vão. poison is also there. no Existem venenos também na flor. Às vezes Only tem flor que honeybees são, can collect tem flower. veneno, mas You as cannot abelhas só collect. No coletam science can collect. o néctar Artificial honey they can make. That is do no mel. science. Artificial A honey. ciência pode They can fazer research mel what is artificial, the- mas não artificial mel honey. real. And to give a original honey. Estou falando do mel So, original. A ciência não consegue produzir. That's why Parikshit Maharaj, like Por isso que honeybees, Parikshit Maharaj, wanted to accept the como as abelhas, excellent queria quality he saw aceitar as inside excelentes Kali. qualidades So que ele tinha thought, visto okay, dentro de I Kali. cannot keep Kali. I cannot keep Kali. Não posso matar Because Kali. if Kali is there, no Se problem. Kali está lá, Those who are sincere, aqueles que those who são are sincere, sinceros, anyway they are not going de to qualquer die. maneira eles não vão morrer. Try to get the point. Tem que Anyway, those who alcançar are esse sincere, ponto.
Aqueles que são They are not sinceros, going to make any mistake. eles não vão fazer nenhum Under erro. the guidance of pure Gurus. Sobre a guia do Anyway, Vaishnava not going puro, to make any problem. a Kali And não vai those who fazer are nenhum problema. not sincere, Mas aqueles que anyway, não they are são not going to pay sinceros, attention. So what's não the prestam solution we can atenção, find qual é a for them? solução que nós Anyway, vamos they encontrar will para die. eles? Let De qualquer them maneira, eles vão morrer. Deixe que Anyway, eles they morram, are not então. going to pay attention. Eles não prestam atenção? So let them die. What I can do? Deixe que eles morram, não existe outra solução. That's why Parikshit Maharaj speaking. E Parikshit Maharaj diz isso. That's why Parikshit Maharaj É por isso que Parikshit Maharaj não quis matar Kali Maharaj. Esse foi o motivo. E Narada Maharaj pode explicar muitos pontos. Eu vou falar ontem, não agora. Eu vou falar amanhã, não agora. O processo mais simples é ouvir e lembrar de tudo que está sendo dito. Se você esquece se você deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, então não tem uso do que eu estou dizendo, não é útil. I can explain this sloka meaning tomorrow.